Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Medida provisória garante não taxação do Pix. Comissão analisa projeto que agrava a pena para crimes em área escolar. Senadores destacam a importância da saúde mental. Boa noite. Foi editada a medida provisória que proíbe cobrança extra pelo pagamento com Pix e reafirma o sigilo bancário dos consumidores. A oposição diz que o governo terá dificuldades para aprovar a MP ao citar a polêmica criada pela norma de monitoramento da Receita Federal. Repórter Érica Christian. Após a Receita Federal revogar a inclusão no monitoramento de movimentações financeiras das transferências via Pix, acima de R$ 5.000 mensais de pessoas físicas e de R$ 15.000 mensais de empresas, o presidente Lula editou uma medida provisória que proíbe a cobrança de taxas pelo uso do Pix. A MP classifica o pagamento extra como prática abusiva passível de multas, equipara o Pix a dinheiro e deixa claro que não há incidência de tributo, imposto, taxa ou contribuição no seu uso. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, antecipou, no entanto, que o governo terá dificuldades para aprovar a MP após a polêmica envolvendo o monitoramento do Pix. Mandar uma medida provisória tratando da mesma questão vai impor ao governo o mesmo desgaste que teve agora, porque o caminho próprio, a via própria, é o parlamento. Agora, não pela via de medida provisória que já cumpre efeitos a partir de sua edição. O instrumento mais adequado para enfrentar esse tema é um projeto de lei que dá ao Congresso Nacional a possibilidade de debater e criar um modelo realmente adequado, discutindo com a sociedade. A medida provisória que já está valendo também reforça a garantia da privacidade dos pagamentos via Pix. A Receita Federal já monitora as movimentações do cartão de crédito e de depósitos bancários a partir de R$ 2.000 para impedir fraudes e sonegação fiscal. A Comissão de Educação deve analisar o projeto de lei que busca aumentar as penas para quem cometer crimes violentos perto ou dentro de escolas. A medida é de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. A proposta qualifica o homicídio cometido em escolas, elevando a pena de 6 a 20 anos de reclusão para 12 a 30 anos, e agrava a pena para lesão corporal, que pode chegar a 8 anos de prisão. Pelo texto, crimes em áreas escolares também poderão ser considerados hediondos, o que impede a concessão de fiança, anistia, graça ou indulto a quem os praticar. Na avaliação do senador, o projeto é uma tentativa de melhorar a segurança de alunos e professores. Logicamente que isso aí, ele não resolve o problema, mas a ideia é justamente desmotivar qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa nas escolas ou próximo das escolas, cometer qualquer crime, que vai saber que vai ser punido com mais rigor do que se fosse em outro local. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar uma proposta que aumenta as penas para o furto de cabos de energia, telefone, TV ou internet. O texto eleva a pena em 1/3 e dobra a punição para a receptação desses materiais. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar mais um projeto que agrava as penas para quem rouba cabos utilizados para o provimento de serviços de energia, telefone, TV ou internet. A proposta chegou a entrar na pauta de votações em dezembro, mas o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, pediu o adiamento, ao citar um artigo estranho ao objetivo original da iniciativa, que reduzia a pena para lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos para 2 a 12 anos de prisão. É o problema da lavagem de dinheiro, né? Eu acho que num momento que a gente está vendo aí o crescimento dessa atividade, uso de criptoativos, a gente acabou de votar vários projetos incrementando a pena, lavagem de dinheiro é muito grave. Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, no entanto, o projeto deve ser aprovado. Eu tenho uma estatística aqui mostrando que é da Conexis Brasil Digital, que só no ano de 2023 foram furtados mais de 5,4 milhões de cabos
de telecomunicações, entre furtos e roubos, o que é um verdadeiro escândalo e uma prática que precisa ser coibida. Em 2023 e 2024, o Senado votou projetos semelhantes para aumentar a pena de furto e receptação de bens utilizados na prestação de serviços públicos. As propostas aguardam votação na Câmara dos Deputados. Se aprovado pela CCJ, esse último projeto poderá seguir para a sanção presidencial. O presidente Lula sancionou com vetos a regulamentação da reforma tributária, com regras sobre os novos impostos. A isenção de tributos da cesta básica e a devolução de impostos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, conhecida como cashback, são algumas inovações da nova lei. Repórter Alexandre Campos. Foi sancionada a regulamentação da reforma tributária, que trata de regimes tributários diferenciados para alguns setores, da isenção da cesta básica e da devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, conhecida como cashback. Na cerimônia de sanção, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou os avanços da nova lei. Um sistema tributário mais simplificado, mais equilibrado, mais justo, que combate a cumulatividade, que acaba com a guerra fiscal nociva entre os estados e que proporciona o máximo possível de justiça tributária. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a nova lei considerou as demandas do setor produtivo, dos prefeitos e dos governadores. Minha expectativa é de que a carga tributária brasileira caia ao longo do tempo, com a redução da sonegação e do contencioso jurídico tributário, garantindo mais investimento para o país, mais crescimento, mais emprego, mais renda. Os vetos à proposta de regulamentação da reforma tributária ainda serão analisados pelo Congresso Nacional. Neste ano, a campanha Janeiro Branco tem como tema o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Senadores alertam sobre a importância de se buscar cuidados especializados quando necessário. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. O mês de janeiro é dedicado a campanhas nacionais sobre saúde mental, com foco especial na prevenção à dependência química e ao suicídio. Chamada Janeiro Branco, a iniciativa aprovada pelo Senado virou lei nacional em 2023. A intenção é incentivar os bons hábitos, estimular ambientes saudáveis e prevenir doenças psiquiátricas. Este ano, a campanha tem como tema o que fazer pela saúde mental, agora e sempre. A ideia é apoiar ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que é médico, defende a necessidade de sensibilizar os trabalhadores da atenção à saúde sobre a importância do bem-estar psicológico. Esse mês de Janeiro Branco é mais com esse objetivo, da prevenção das dramáticas consequências dos problemas mentais, que pode levar ao suicídio, pode levar a uma depressão profunda, uma depressão resistente aos remédios, ao uso moderado dos antidepressivos. Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que a população seja estimulada a refletir sobre emoções, comportamentos e qualidade de vida, não só no mês de janeiro. Precisamos sim falar abertamente de depressão, ansiedade e outros sintomas de dor psíquica. O Brasil é considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marluce Ribeiro. Eu sou Regina Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto assegura medidas protetivas da Lei Maria da Penha para crianças e adolescentes. Senado pode alterar limites para enquadramento no Simples Nacional. Lei que regulamenta cooperativas de seguro é sancionada. Boa noite. Boa noite. Está em análise no Senado uma proposta que determina medidas protetivas, acompanhamento psicológico e tratamento prioritário em programas de proteção a menores em situação de violência. Se aprovada na Comissão de Segurança Pública, a medida poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja pedido de análise em plenário. Repórter Janaína Araújo. O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser alterado para prever que menores de 14 anos terão direito às mesmas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em casos de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono. A proposta recebeu sugestão de senadores da Comissão de Segurança Pública para que o juiz também assegure acompanhamento psicológico e social para a criança ou adolescente vítima de violência. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, considerou a medida oportuna. É extremamente positivo o fato de o projeto inserir no ECA a experiência bem-sucedida da aplicação de medidas protetivas em benefício de mulher vítima de violência doméstica e familiar. As medidas protetivas são, inegavelmente, instrumentos que conferem segurança e alguma estabilidade às vítimas de violência doméstica. O projeto determina ainda responsabilidade solidária das instituições cujos servidores ou empregados favoreçam violência contra criança ou adolescente. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e, por ter recebido sugestões na Comissão de Segurança Pública, onde passa por votação terminativa, precisa ser apreciado em mais um turno. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que busca incentivar denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes. A proposta obriga a fixação de cartazes em hospitais, postos de saúde e escolas, alertando que não denunciar os episódios é infração administrativa. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. O projeto do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, determina que sejam fixados cartazes para lembrar que não denunciar episódios de maus-tratos à criança ou ao adolescente é infração administrativa. Os avisos precisam ficar visíveis em hospitais, postos de saúde, escolas e creches, alertando a médicos, professores ou responsáveis por esses estabelecimentos. A pena, nos casos de descumprimento, é multa de 3 a 20 salários, que será cobrada em dobro em caso de reincidência. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acredita que essa exigência vai ampliar a fiscalização. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 22, depois do crime de estupro, o crime de maus-tratos é o tipo de crime contra crianças e adolescentes com maior número de registros em boletins de ocorrência pelo Brasil. Parece-nos, portanto, salutar que o ECA seja aprimorado para exigir a divulgação concreta da necessidade de reporte de tais casos de violência contra nossas crianças e adolescentes. As unidades de saúde recebem diariamente 200 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A maioria das agressões acontece dentro de casa. Esses casos podem ser denunciados por meio do Disque 100 de forma confidencial. A ligação é gratuita. Foi sancionada a regulamentação das cooperativas de seguro e das operações de proteção patrimonial mutualista. A norma vai garantir segurança jurídica e maior proteção às pessoas que contratam esse tipo de serviço. Repórter Alexandre Campos. O presidente Lula sancionou com veto parcial a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das cooperativas de seguro e das operações de proteção patrimonial mutualista. A ideia da lei é assegurar que essas entidades atuem no mercado legalmente sem prejudicar os consumidores. As cooperativas poderão, excepcionalmente, oferecer qualquer tipo de seguro, como de vida, de responsabilidade civil e médico, para quem não for associado. Já as operações de proteção patrimonial mutualista vão proteger contra riscos pré-determinados, repartindo-os entre os participantes, notadamente os taxistas.
O veto à criação de cargos em comissão na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, foi negociado com o Congresso Nacional. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, anunciou o impacto da medida se não fosse vetada. Essa criação de cargos aí que representaria quase 2 milhões de reais por ano. Então, num tempo de corte de gastos, acho que cumprimos aqui nosso papel. A lei ainda prevê penalidades a entidades que operarem na ilegalidade. O Senado pode atualizar a tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. Aprovada em 2022 pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta recebeu sugestões de mudanças no plenário e voltou para a reanálise do colegiado. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei foi apresentado pelo então senador por Santa Catarina, Jorginho Melo, hoje governador do estado. A iniciativa atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional. Pela proposta, o teto da categoria de microempresa passará de R$ 360 mil para R$ 427.500 anuais. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427.500 até R$ 5.700.000. Para o senador Irajá, do PSD do Tocantins, essa é uma atualização necessária. Também louvável a atualização dos limites de receita bruta anual para enquadramento nas taxas do Simples Nacional, que não são corrigidos desde janeiro de 2018. Com a inflação acumulada nesse período de 60 meses, pouco mais de 30%, muitos contribuintes, mesmo sem apresentar ganho real de receita bruta, passaram a ser tributados a alíquotas mais altas ou mesmo passaram a ser impedidos de continuar no regime ao extrapolar a receita bruta anual de R$ 4.800.000. A proposta recebeu emendas no plenário para devolver à Receita Federal a iniciativa de cobrança de créditos tributários que já estão na dívida ativa, em vez da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como aprovado anteriormente na CAI. Com isso, o projeto será votado novamente pelo colegiado. Com a temporada de chuvas, o Ministério da Saúde alerta para o aumento dos casos de dengue. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, lembra que atitudes simples podem reduzir o número de registros da doença, como não deixar água parada. Repórter Érica Christian. O Ministério da Saúde anunciou o investimento de R$ 1,5 bilhão no Plano de Contingência Nacional para dengue, chikungunya e zika, que prevê ações integradas com estados e municípios de prevenção e combate a arboviroses, ou doenças transmitidas por mosquitos. Entre as medidas estão a mutação genética do Aedes aegypti e a instalação de disseminadores de larvacidas. Ao destacar as iniciativas, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou a necessidade da eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, que são os locais com água limpa e parada, como copos plásticos e tampinhas de garrafas descartadas nas ruas, além dos vasos de plantas. A melhor maneira de nós diminuirmos os impactos das epidemias de dengue é com o processo de prevenção, eliminando nas casas os focos de água parada para que o mosquito não possa se reproduzir. O Ministério da Saúde alertou para o aumento de casos da dengue do tipo dengue 3, que não era registrado desde 2008. A ministra Nízia Trindade diz que as mudanças climáticas favorecem a epidemia endêmica em 130 países. Humberto Costa prevê um pico de casos agora com a temporada das chuvas. Esses surtos vão permanecer acontecendo. E tem um dado novo que é a questão da vacina, que é a nossa expectativa que ela possa ter uma ampliação. A vacina Qdenga aplicada nos postos de saúde continua restrita à faixa etária de 10 a 14 anos, o público que pode desenvolver sintomas graves da doença. Na rede privada, o imunizante liberado para pessoas com idades entre 4 e 60 anos custa R$ 450, sendo necessárias 2 doses. No ano passado, foram registrados mais de 6.400.000 casos da dengue, com 6.000 mortes em todo o país. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Comissão aprova projeto que obriga planos de saúde a custearem despesas de acompanhante no parto. Senadores podem votar PEC das praias. Proposta aumenta a pena por descumprimento de medida protetiva para menor de idade. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais deu aval para uma proposta que obriga os planos de saúde a custearem as despesas com acompanhante escolhida pela gestante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. O texto já seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Alexandre Campos. O projeto aprovado pelos senadores ainda exige que eventual renúncia ao direito de ter uma acompanhante deverá ser feita por escrito após a mulher ser orientada quanto a essa prerrogativa. Se deixar de prestar tais informações, inclusive em linguagem adequada para as mulheres indígenas, o estabelecimento de saúde estará sujeito a penalizações por infração sanitária. Ao ler o relatório da senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lembrou que o projeto deixa claro que o direito a um acompanhante valerá durante o parto. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e durante o parto, já que há vastas evidências científicas de que essa medida melhora os desfechos da assistência às gestantes e no período perinatal. Inclusive, reduz o uso de medicamentos e de intervenções médicas, bem como aumenta a satisfação da mulher com os serviços de saúde. A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O relator da regulamentação da reforma tributária destaca que as novas regras vão permitir cobrança de impostos diferenciada para as pessoas de baixa renda. As novas medidas prevêem a isenção de produtos da cesta básica e a redução de tarifas para diversos produtos e serviços. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Além da unificação de impostos, a regulamentação da reforma tributária ainda estabeleceu regimes diferenciados que vão reduzir e até zerar as alíquotas para diversos produtos e serviços. Na lista estão, entre outros, alimentação, educação, saúde, transporte público e telecomunicações. O relator da regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que as novas regras vão permitir que as famílias de baixa renda paguem menos impostos. O imposto de consumo é um dos impostos mais injustos do ponto de vista social, porque a camada mais pobre, mais humilde, acaba tendo uma carga maior de imposto sobre o consumo do que os mais ricos. O cashback ou devolução de impostos valerá para as contas de água, luz, gás e telecomunicações de famílias inscritas no Cadastro Único. Eduardo Braga ressaltou a isenção de impostos para diversos produtos da cesta básica. 34 produtos estão na cesta básica, com 0 de alíquota. O povo não vai pagar imposto sobre esses produtos. E mais, criamos uma série de benefícios para a saúde, para a educação, para os transportes coletivos. Também pagarão menos impostos os produtos e insumos agropecuários, além de bens e serviços relacionados à segurança e à soberania nacional e à segurança da informação e cibernética.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar 2 propostas que mexem com a ocupação da costa brasileira. A primeira torna crime a restrição de acesso público às praias, e a segunda permite a transferência da propriedade de terrenos de marinha para estados, municípios e atuais ocupantes das áreas costeiras. Repórter Bruno Lourenço. Uma das propostas sobre a costa brasileira que pode ser votada em 2025 na Comissão de Constituição e Justiça inclui no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro o crime de ocupação ou invasão de praia. O autor Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que a ideia é consagrar o que já está nas leis e na Constituição. Tudo que impedir o acesso a ela tem que ficar proibido, já está pela Constituição e pela lei, e devidamente combinado como crime por afetar um bem de uso comum do povo, obstruindo a liberdade de acesso e circulação na praia. A outra proposta, conhecida como a PEC das praias, trata da possibilidade de transferência de terrenos da Marinha a estados, municípios e atuais ocupantes, mediante o pagamento de uma taxa. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, sugere a criação de um fundo para investimentos em serviços de distribuição de água potável e saneamento básico nas regiões de praias, marítimas ou fluviais. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, se manifestou contra a chamada PEC das praias. Para ela, o projeto de lei impacta no ecossistema local, incluindo rios que desaguam no mar. A parlamentar acrescentou ainda que retirar o acesso à praia é eliminar um dos poucos espaços de lazer gratuito da população brasileira. A quem interessa vender nossa orla, tirar o domínio da Marinha brasileira, que é quem faz essa conservação, e vender para se construir grandes edifícios e condomínio de luxo e fechar o acesso da população às praias, sem falar no meio ambiente. Um projeto de lei em análise na Comissão de Direitos Humanos determina que o descumprimento de medida protetiva em favor de crianças e adolescentes tem a mesma punição prevista para os casos de violência contra a mulher. Prevista em lei do ano passado, a pena passou de 3 meses a 2 anos de prisão para 2 a 5 anos, acrescida de multa. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou o projeto de lei para aumentar a pena por descumprimento de medida protetiva em favor de crianças e adolescentes. Prevista na Lei Henri Borel, em referência ao menino morto em 2021, no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, a punição é de 3 meses a 2 anos de prisão e a proposta determina a alteração para 2 a 5 anos, acrescida de multa. Segundo Mara Gabrilli, a medida corrige a omissão do pacote antifeminicídio, transformado em lei no ano passado, que elevou a pena somente para o descumprimento de medida protetiva de urgência para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. A senadora afirmou que igualar as penas para ambos os crimes vai evitar alegações de inconstitucionalidade por quebra de proporcionalidade e proteção insuficiente de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Ela apontou dados sobre o tema. De acordo com a Unicef, nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Isso sem falar nas mais de 63 mil vítimas de violência sexual registradas em 2023. A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de estupro. Elas dependem de nós, da lei, para protegê-las. É um gesto de humanidade, de justiça, para que elas possam viver com dignidade e segurança. O projeto de lei já está na Comissão de Direitos Humanos e depois segue para votação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, se for aprovado e não houver pedido para análise em plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, pediu que seja realizado um plebiscito sobre a instituição da prisão perpétua para pedófilos. Ele afirmou que a consulta poderia ocorrer no ano que vem, dentro do processo eleitoral de 2026.
O parlamentar também criticou o veto do presidente da República referente à permanência dos dados de condenados no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais depois que eles cumprirem suas penas. O senador defendeu a derrubada do veto, pois considera que tais informações devem fazer parte do cadastro de forma permanente. Lá nos Estados Unidos, você vai alugar uma casa, mudar de bairro, você digita lá o seu bairro, no cadastro de pedófilos, vai mostrar qual deles já cumpriu pena, está cumprindo pena, mora perto, mora longe, mora à sua direita, à sua esquerda, no seu bairro, no seu condomínio. Vou proteger nossos filhos. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado pode votar autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Comissão analisa aumento de pena para crimes ambientais. Segue para a Câmara dos Deputados política de juventude e sucessão rural. Boa noite. O Senado pode votar a proposta de emenda à Constituição que prevê autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. A medida transforma o Bacen em instituição de natureza especial de direito privado, integrante do setor público financeiro. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Uma das propostas que podem ser votadas no Senado neste ano é a de emenda à Constituição do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que confere autossuficiência orçamentária e financeira ao Banco Central. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo é complementar o que ele considera avanços institucionais relacionados à autonomia operacional do BC, com mandatos fixos para os seus diretores. Plínio ressalta, no entanto, que o texto não altera as atribuições de quem é responsável pela definição das políticas fiscal e financeira do país. Também ficam preservadas as funções do Conselho Monetário Nacional, cuja responsabilidade principal são a formulação das políticas da moeda e do crédito, cujo objetivo central é a garantia da estabilidade da moeda e do desenvolvimento econômico e social do país. De acordo com a proposta, os atuais servidores do Banco Central poderão seguir como integrantes de carreira congênere da administração pública federal ou migrar para o quadro próprio e permanente do BC. Com a regulamentação da reforma tributária, famílias inscritas no Cadastro Único não vão pagar impostos nas contas de água, luz, internet, celular e gás a partir de 2027. Os governos federal, estaduais e municipais vão definir como será a devolução de tributos para os demais produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis. Repórter Érica Christian. A regulamentação da reforma tributária prevê a devolução de impostos pagos por pessoas de baixa renda. O chamado cashback vai restituir às famílias inscritas no Cadastro Único com o valor total da CBS, que é federal, e com 20% do Imposto sobre Bens e Serviços, que é estadual e municipal, para os serviços de água, luz, telefone, internet e de gás. Segundo o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o benefício entrará em vigor a partir de janeiro de 2027 em relação à CBS e a partir de 2029 para o IBS. A cesta básica já será isenta para todos os consumidores e outros produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis, terão uma redução de 20% para as famílias de baixa renda. Ao citar tecnologias como a do Pix, Eduardo Braga destacou que a devolução dos impostos estará garantida. Quando foi emitida a conta de luz, já vem com imposto zero. Em alguns casos, ele receberá esse dinheiro de volta. Exemplo, fralda descartável.
Eduardo Braga espera que os governadores possam zerar o IBS das contas de água, ao lembrar que o desconto de 20% é o valor da regulamentação da reforma tributária. Quero aqui fazer um apelo aos governadores que encaminhem às assembleias legislativas o aumento do cashback para que as pessoas mais pobres possam receber esses impostos. Entre as alternativas em estudos para o cashback estão o desconto já no caixa ou um cartão específico, como o do Bolsa Família, para o recebimento do tributo pago. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou o projeto para aumentar a pena de crimes ambientais. Para ela, a medida desestimula práticas criminosas contra as florestas e vegetações brasileiras. De acordo com a proposta, o crime de incêndio florestal na forma dolosa, quando age com intenção de praticar, passa de 2 a 4 anos de reclusão para 3 a 6 anos, além de multa. O texto aguarda parecer na Comissão de Meio Ambiente. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir. E precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. O Senado aprovou incentivos para que jovens de 15 a 29 anos permaneçam em empreendimentos familiares rurais. A política enviada para análise na Câmara dos Deputados garante a sucessão e a capacitação no campo. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. Um projeto de lei cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural para integrar e articular políticas, programas e ações voltados à promoção da sucessão e à garantia dos direitos das juventudes do campo, das florestas e das águas. A proposta, que considera a juventude rural os jovens agricultores familiares entre 15 e 29 anos, foi apresentada pela senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, aprovada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em novembro do ano passado e enviada no mês seguinte para votação na Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou parecer favorável e um texto para o projeto que aperfeiçoa a iniciativa de Jussara Lima. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, enfatizou os aspectos positivos do projeto apontados no relatório. Ataca 2 problemas: o aumento da concentração fundiária, quando o imóvel partilhado é vendido para proprietários de glebas maiores, e o desemprego, quando os herdeiros vocacionados para a atividade agropecuária se veem sem terras para dar continuidade ao seu trabalho. Outro ponto é a oferta de capacitação no meio rural. O texto aprovado no Senado prevê que a ação do poder público a ser adotada será política em vez de programa, e o escopo ficará ampliado com o conceito de juventude rural. A Comissão de Educação deve votar um projeto que incentiva a adoção de alimentação saudável na educação básica das escolas públicas, incluindo as da zona rural, as quilombolas e as indígenas. A ideia é conferir um selo ou certificado às instituições que implementarem a iniciativa. Repórter Alexandre Campos. Pelo projeto em análise na Comissão de Educação, serão critérios de avaliação das escolas para a concessão do selo, a adoção de ações voltadas ao consumo consciente de alimentos e ao controle da obesidade, entre outros. A proposta ainda prevê o estímulo à criação de programas de educação alimentar contínuos, com oficinas de culinária e hortas comunitárias, para conscientizar os estudantes sobre a importância de uma dieta adequada. Relatora do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, destacou dados que evidenciam os benefícios da adoção de uma alimentação saudável nas escolas. Entre 2008 e 2023, o excesso de peso cresceu em todas as faixas etárias. Em 2023, quase 15% das crianças menores de 4 anos atendidas em unidades básicas de saúde já apresentavam o problema. Entre crianças de 5 a 9 anos, o excesso de peso é ainda maior,
quase 1/3 das crianças atendidas no Sistema Único de Saúde SUS. De acordo com o projeto, a escola premiada poderá afixar o selo ou certificado em local visível, ter a sua experiência divulgada nos meios de comunicação do Ministério da Educação e participar de eventos e capacitações relacionados à alimentação escolar saudável. Os senadores podem analisar a proposta de emenda à Constituição que busca aumentar a representatividade feminina no Judiciário. A PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça e é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão. Pelo texto, se um tribunal não tiver pelo menos 40% das vagas ocupadas por mulheres, as promoções pelo critério de merecimento devem seguir uma regra de alternância, ou seja, serem intercaladas entre listas mistas, com homens e mulheres, e listas compostas apenas por mulheres. A meta é promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau, como explica a parlamentar. Atualmente, as mulheres representam 51% da população brasileira, mas ocupam apenas 21% das vagas de desembargadores, o que configura uma grande desigualdade. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.